Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, por proposição do gabinete da excelentíssima senhora deputada estadual Dirce Heiderscheid, por intermédio da Escola do Legislativo deputado Lício Mauro da Silveira, em parceria com a Associação de Pediatras do Hospital Florianópolis, Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, Quali-Rede, Gestão de Planos de Saúde, Federação Catarinense de Municípios, FECAM, Comissão Municipal de Aleitamento Materno e Alimentação Saudável de Florianópolis e Associação Brasileira de Enfermeiros Obstetras Neonatais e Obstetrizes do Estado de Santa Catarina, dão início ao 2º Congresso Catarinense de Aleitamento Materno. A promoção do aleitamento materno sempre foi prioridade para as instituições de saúde. A amamentação é um dos assuntos mais importantes na pauta de preocupações da Organização Mundial da Saúde e de todos os organismos estatais que se preocupam com a saúde pública. Nos países pobres, é assunto absolutamente prioritário e significa a diferença entre sobreviver e morrer para milhares de crianças. Os países ricos também tratam a alimentação como prioridade. Todos os que estudam o tema, sob vários ângulos, demonstraram que a amamentação é essencial e insubstituível, sendo recomendada de forma exclusiva até o 6º mês de vida e depois complementado por alimentos saudáveis até os 2 anos de idade da criança. Apesar de todas essas vantagens, a alimentação das crianças brasileiras distancia-se do ideal. Em nosso estado, foi instituído pela Lei 16.906 de 2016, de autoria da excelentíssima senhora deputada estadual Dirce Heiderscheid, o Agosto Dourado, mês dedicado às ações voltadas ao aleitamento materno no estado de Santa Catarina, sobre o compromisso de lutar pelos direitos das mulheres, suas políticas públicas e gênero pela dispersão das iniciativas que primam pela melhoria da qualidade de vida dos catarinenses. Convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades. Excelentíssima senhora segunda secretária da mesa diretora da Assembleia Legislativa, deputada estadual Dirce Heiderscheid. Senhor presidente da Associação dos Pediatras do Hospital Florianópolis e coordenador do 2º Congresso Catarinense de Aleitamento Materno, Dr. Cecim El Ascar. Dr. Jaime Guraovski, neste ato, representando a presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, Luciana Silva. Senhora Gabriela da Silveira Lessa, neste ato, representando a presidente do Conselho Regional de Nutricionistas, Maria do Carmo Martins. Senhora doutora em Medicina Preventiva, Keiko Miyazaki Teruya. E senhora presidente da Quali-Rede, Irene Minikovski Ram. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Destacamos e agradecemos a presença da senhora assessora parlamentar Selma Adão, neste ato representando o excelentíssimo senhor deputado estadual Rodrigo Minotto. Convidamos para fazer uso da palavra para dar as suas boas-vindas à excelentíssima senhora segunda secretária da mesa diretora da Assembleia Legislativa, deputado estadual Dirce Heiderscheid. Um bom dia muito especial a todos vocês, as mulheres, os homens, as pessoas que entendem que esse tema é super importante, não só para a nossa vida, como para a vida de todas as crianças do estado de Santa Catarina e do nosso Brasil. Então, uma saudação muito especial a todos vocês. Saúdo a essa pessoa muito especial, dedicada, carinhosa, o Dr. Cecim. Dr. Cecim, que é um grande apaixonado e idealizador desse nosso evento. E a saudação também à Soninha, que está aqui, que participou junto desde o primeiro congresso que a gente fez no ano passado. Dr. Cecim, você que é um grande defensor da causa do aleitamento materno, obrigado por amar tanto esse ato e compartilhar conosco esse momento. Em nome do Senhor, eu gostaria de saudar toda a mesa, todas as autoridades que vieram de outros estados, doutores e apaixonados pela causa. Falar da amamentação é mágico, pois é falar de vida, de amor, já que o leite materno é o grande alimento dos seres humanos. O aleitamento materno é amplamente estimulado em todo o mundo e já é comprovado que é um fato na redução de taxas de mortalidade infantil e no incremento da saúde da criança e da mulher. Em geral, os discursos oficiais se pautam no valor nutricional e no imunológico do leite materno para bebê, além de enfatizar os seus benefícios na redução das doenças. Mas existem outras reflexões que cercam o aleitamento materno, que irei provocá-los para esse maravilhoso seminário. As várias fases da mulher, da mãe que amamentam. Ocorre que mulheres brasileiras de diversos estratos socioeconômicos integram como componente imprescindível tanto o sistema reprodutivo quanto o sistema produtivo, como a população econômica ativa. Segundo dados estatísticos de 2010, do IBGE, a força de trabalho feminina corresponde a 43,55% do total no Brasil. Algumas dessas mulheres trabalhadoras são responsáveis pelo sustento exclusivo de 38% das famílias brasileiras, a maioria compostas pela mãe e seus filhos. Cabe então a pergunta: será que está havendo diálogo entre políticas públicas para as mães trabalhadoras com os discursos pró-aleitamento? Uma pergunta. Será que as empresas, os empregadores, entendem as necessidades dessa mãe que amamenta, principalmente aquelas naquele período de 2 meses, após o retorno da licença maternidade, onde está aquele período fundamental
para que a criança seja beneficiada pelo leite materno? Então, nesse período fundamental, o que está sendo feito? Será que uma das causas do desmame precoce não seria a preocupação com a trajetória profissional dessa mulher? Mais uma pergunta. Sendo assim, eu encerro minha fala desejando que todas as discussões realizadas nesse grande seminário possam contribuir de fato para a promoção do aleitamento materno. Que as mães aqui presentes continuem difundindo os benefícios, que incentivem suas mamães e que possam ajudar aquelas que por algum motivo não tiveram leite, doando e entregando nos maravilhosos bancos de leite do estado de Santa Catarina. As profissionais, nós precisamos de mais capacitação, mais orientação. Se dediquem, façam com que essas mães sejam motivadas a amamentarem. E eu quero aqui abrir, antes de encerrar, e dizer, recentemente, a minha filha teve um bebê. E toda teve parto humanizado, teve toda uma dedicação em cima e uma preparação em cima desse filho, em cima de uma amamentação. Ela tem uma vida super saudável, uma vida muito voltada para as questões naturais da vida. E por um momento ela começou a amamentar e se deparou com uma situação complicada, e eu como mãe, já, né, e agora avó, mas fazia muito tempo que eu não passava por uma situação assim, fiquei um tanto sem saber o que fazer, e daí, gente, foi através de um congresso como esse que eu conheci a Soninha. E o meu anjo da guarda, naquele momento, da minha filha, foi a Soninha. E lá nós fizemos um chamamento, a Soninha prontamente foi lá. E hoje o Henrique é um menino robusto, com 13 quilos, até um tanto quanto, doutor Cecim, tanto quanto com o peso acima, né? Mas 1 ano e 4 meses, grande, robusto, amamentou aquele período, graças ao trabalho, graças à dedicação. Quero aqui de público te agradecer mais uma vez, Soninha, por esse ato, por esse gesto. E é isso que nós precisamos. Que vocês, que são a gente, que estão lá na ponta, que com certeza, como a minha filha Mariana precisou, como eu precisei, muitas são as mulheres em Santa Catarina que precisam dessa orientação pós saída da maternidade. Então, quero aqui, de antemão, desejar a todas vocês um belo seminário, agradecer mais uma vez ao tio Cecim, as pessoas que se dispuseram a vir de outros estados, né, vir aqui nos orientar, e podem contar sempre com o meu apoio, o meu carinho. E essa luta a gente vai estar levantando essa bandeira sempre cada vez mais alto, para que a gente possa ter em Santa Catarina mais crianças e com mais qualidade de vida, e com uma vida, um futuro brilhante, um envelhecer digno e saudável. Muito obrigada a todos e um bom evento. Convidamos para fazer uso da palavra para a sua saudação a senhora presidente da Quali Rede, Irene Minkowski-Ham. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o Dr. Cecim, nosso grande pediatra, e que teve essa bela iniciativa. Quero cumprimentar a excelentíssima deputada Dirce e cumprimentá-la pelas palavras também,
e assim cumprimentar toda a mesa. Quero falar para vocês que eu não sou exatamente da área de saúde. A minha formação é análise de sistemas. Portanto, eu não vou contribuir tanto com vocês. Mas eu sou mãe, tenho 2 filhos, um já tem 21 anos. Tive a felicidade de amamentar os 2. Penso que eles até são mais inteligentes por ter tido a oportunidade do leite materno. Quero cumprimentar também a Soninha, que trabalha conosco na Qualirede. Nós somos uma empresa que fazemos terceirização para planos de saúde, então nós estamos atrás da gestão aí do S de Saúde, de planos como a Celos, de Amil, de até Unimedes. Nós somos um back-office. E dizer para vocês que, assim, essa iniciativa de ensinar mais para amamentar é o que fará a diferença em todas as crianças, não só de Santa Catarina, mas como do Brasil. Eu penso que, em termos de tecnologia, nós temos avançado muitíssimo na medicina. Vocês tiveram no ano passado, acho que quase todo mundo teve a oportunidade de conhecer a Lin Lee, que é aquela menininha americana, acho que foi no Texas, se eu não me engano, que ela teve uma cirurgia ainda, né, quer dizer, eles abriram a barriga da mãe, fizeram um procedimento, fecharam, a gestação continuou. Então, ela teve a oportunidade de nascer 2 vezes. Olha como nós estamos em termos de tecnologia. E nós temos coisas tão simples como o ato de amamentar, que nós estimulamos pouco. Então, esse congresso, ele tem que ser muito, mas muito parabenizado pela atitude de estar sendo feito, pela coragem aí especial da Soninha, do Dr. Cecim e da deputada, de estarem à frente, porque são ações assim, simples, baratas, que fazem a diferença na vida e salvam muitas vidas. Então, parabéns a todos vocês e muito obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra para a sua saudação o senhor presidente da Associação dos Pediatras do Hospital Florianópolis e coordenador do 2º Congresso Catarinense de Aleitamento Materno, Dr. Cecim El Ascar. Bom dia a cada um de vocês. Obrigado por estarem aqui, cumprimentando a deputada Dirce, a doutora Jaime, a doutora Keiko. Fiquem todos cumprimentados. Eu estou imensamente feliz, emocionado de estar aqui, estar realizando esse sonho de fazer ações pelo aleitamento materno, que é o ato mais simples e hoje muito complexo. Cada vez mais a gente percebe as mães com dificuldade. Eu posso dizer que vocês, cada um de vocês aqui, fazem parte de uma força-tarefa em prol de uma amamentação, em prol de ensinar as mães a amamentar. Eu poderia dizer que a gente tem o A, B, C, D, E da amamentação. O A de amamentar, que a gente falar. Hoje nós estamos num mundo onde aquilo que não se fala passa. A gente pode dizer que estamos todos descartáveis. Então, precisamos falar de amamentação. B, banco de leite. Precisamos estimular os bancos de leite. Precisamos fazer campanhas, movimentos para que os bancos de leite tenham leite para os bebês prematuros. E vou mais além. Banco de leite para dar leite para as crianças que no primeiro dia as mães não têm leite e se faz a fórmula. Então, se nós conseguirmos aumentar a quantidade de leite nos bancos de leite, podemos privilegiar os prematuros e podemos privilegiar aquele bebê que nasceu normal e que naquele primeiro dia, o segundo dia, a mãe não tem leite, em vez de fazer uma fórmula, fazer um leite. Estamos, para o mês que vem, com uma campanha institucional na nossa rede para aumentar a doação do leite para os bancos de leite. E com certeza eu acho que nós teremos um grande sucesso nessa empreitada. C, de compartilhar essa ideia com todos. Compartilhar. Tá? E gostaria de encerrar
desejando que cada um que vem aqui, amanhã à tarde, saia um pouco mais qualificado para fazer no seu lugar de trabalho a diferença, para que as mães consigam superar a sua dificuldade, principalmente na primeira semana. Obrigado a cada um de vocês que ajudou nesse evento e obrigado a essa multidão de mulheres e homens que estão aqui e que fazem parte da nossa força-tarefa em prol da amamentação. Muito obrigado. Neste momento, desfaz-se a mesa de autoridades para darmos início ao Congresso. Eu solicito que o doutor Jaime já permaneça na mesa, por favor. Dando início ao 2º Congresso Catarinense de Aleitamento Materno, convidamos então para proferir a conferência de abertura com o tema Aleitamento Materno nos dias de hoje, por quê e para quê, o senhor especialista em gastroenterologia pediátrica, Dr. Jaime Muraovski. Vai falar daqui? Vontade. Tem um detalhe que passa despercebido para todos nós. Quem está patrocinando e permitindo a existência deste congresso são as autoridades públicas, o governo do Estado e a classe política tão bem representada pela doutora Dirce. Nós estamos numa época que a gente acha que todo político não presta, né? Então é bom a gente saber que existem políticos que prestam e que devem servir de exemplo e de estímulo para a nova geração de políticos que nós esperamos. Mas também tem um outro detalhe. Só o governo não pode fazer tudo. Aliás, eu sou da minha juventude, me lembro a frase que a gente usava muito. O governo não faz nada. Não, o governo tem que fazer, mas não pode fazer sozinho. Ele precisa da ajuda, da cooperação, da colaboração nossa. E aqui esse congresso está muito bem representado pela parte política, como a doutora Dirce, deputada, e o nosso povão, quer dizer, tão bem representado aqui pelo doutor Cecim, que é um pediatra e que então colabora junto com as autoridades governamentais e políticas para realizar um congresso como este. Agora, quando a gente fala num congresso como esse que defende o aleitamento materno, pode dar, assim, para o povo de um modo geral, a impressão que isso é um pouco romântico, né? É como aqueles que defendem a Mata Atlântica, ou aqueles que são capazes de arriscar a vida para salvar um dos últimos exemplares da baleia azul, que está em risco de extinção. Então, essa coisa fica um pouco romântica e talvez não tenha aquela aplicação prática que todos nós desejamos. Mas, então, não é por acaso que as duas primeiras palestras, não gosto muito do nome conferência não, viu? É uma conversa entre nós, seja, primeiro, por que amamentar nos dias de hoje? Por que amamentar nos dias de hoje? Também não basta isso, dizer para o povo, é importante amamentar e dar até argumentos. Também precisa dizer como, e vocês principalmente, como é que vocês devem se dirigir para ajudar a estabelecer e impulsionar o aleitamento materno. Por isso, não por acaso, as duas primeiras palestras desse congresso, primeiro, por que amamentar nos dias de hoje? E segundo, como se dirigir ao público, informando e ajudando a amamentação, o que vai ser feito depois pela doutora Keiko, que vocês não conhecem, mas é a mãe do resgate
resgate da amamentação no Brasil. Mas quando eu digo por que amamentar nos dias de hoje, o que tem a diferença dos dias de hoje com os outros dias, né? É que na década de 70, vocês não tinham nascido ainda, às vezes nem seus pais tinham nascido, alguns ainda estavam mamando. No Brasil, a natalidade era muito alta. Era 5,6 filhos por mulher em idade fértil. Nascia muita criança, mas morria também muito. A mortalidade infantil era extremamente alta. Tem algum... Bom, então, a mortalidade infantil era muito alta. O que a gente chama de mortalidade infantil? É a criança que nasce viva, aquelas que nascem mortas não vai. Obrigado. Então, são as crianças que nascem vivas, mas que morrem antes de ter oportunidade de comemorar o seu primeiro aniversário, né? Então, a mortalidade infantil no Brasil era de 156 por mil. Quer dizer, das 1.000 crianças que nasciam vivas, 156 não chegavam ao seu primeiro aniversário. Isso era uma média do Brasil. E essa média, naturalmente, nós sabemos, era elevada pelas regiões pobres do norte e principalmente do nordeste. Certamente aqui era um pouco menos do que isso, mas também, ora, era próxima de 100, o que também era muito alta. Então, a longevidade era baixa, quer dizer, a expectativa de vida ao nascer, quando uma pessoa nascia, a expectativa média dele viver era em torno dos 60 anos. Então, o importante é saber do que morriam nossas crianças. Por que morria tanta criança, né? As crianças morriam de uma associação perversa entre desnutrição grave e mesmo pediatras que estão aqui, jovens, provavelmente nunca viram aquele tipo... Nunca viram aquela criança gordinha, inchada, na verdade não é gordinha, é inchada, que chamava kwashiorkor, e que hoje praticamente não existe mais. Tem outro tipo de desnutrição, que é aquela criança super magra, chamado marasmo. Isso talvez as pessoas tenham visto, porque existem até algumas doenças, tipo câncer e tal, que podem levar a essa desnutrição grave. Embora o kwashiorkor, que era o mais da desnutrição, praticamente não existe mais. Mas eu disse que era uma associação perversa entre desnutrição grave e infecções. E das infecções, principalmente diarreia. Então, a diarreia era a principal infecção. Por isso, eu como médico jovem, trabalhando na Clínica Infantil do Ipiranga, em São Paulo, que comecei a perceber no pronto-socorro o grande número de crianças que vinham com diarreia, desidratação, desnutrição, e muitas morriam. Então me deu a ideia de começar a pesquisar o que causava essa diarreia, qual era a bactéria, porque era uma infecção, qual era a bactéria que provocava essa diarreia. Naquela época nem se falava de vírus, né? Então a gente só pensava em bactérias. Então, nós fizemos pesquisas pioneiras na Clínica Infantil de Ipiranga e a minha ideia era, primeiro, descobrir qual era a bactéria. Segundo, se era uma bactéria, podia dar antibiótico, né? Podia tratar com antibiótico. Então, com isso ia diminuir a diarreia, diminuir a mortalidade infantil e, quem sabe, eu ganhasse o prêmio Nobel, né? Mas, então, com essas pesquisas, que eram muito adiantadas para a época, como eu disse, nós recebemos um prêmio da Sociedade Brasileira de Pediatria, um prêmio nacional, e isso me tornou conhecido, e eu comecei a fazer palestras no Brasil inteiro, e as palestras começavam sempre assim, inclusive aqui, né? E as palestras começavam sempre assim: a mortalidade infantil no Brasil é muito alta, a principal causa de morte é diarreia, e o grande vilão se chama Escherichia coli entropatogênica, que era a bactéria que nós descobrimos que era a grande causadora da diarreia no Brasil.
O tempo passou, a gente vai amadurecendo, e aí eu vi que antibiótico não ia adiantar nada, né? Então, e aí eu escrevi, uns 20 anos depois, um artigo que chamava A Saga da ZEPEC, que eu pedia desculpas para a ZEPEC. EPEC é Escherichia coli enteropatogênica, a sigla é EPEC. Eu pedia desculpas a elas. Olha, nós somos pioneiros na pesquisa sobre diarreia, e eu também fui pioneiro no pedido de desculpa. Hoje é comum, né? Presidente pede, rei, o Papa, todos pedem desculpa pelo que aconteceu no passado. Eu fui pioneiro nisso, viu? Eu pedi desculpas às EPEC por ter chamadas de carrasco. Elas eram os carrascos das crianças brasileiras. Desculpe, de vilão. Elas eram os grandes vilões. Na verdade, elas não eram vilões, elas eram carrascos. Carrasco é o que executa a sentença de morte determinada pelos verdadeiros vilões. Quais eram os verdadeiros vilões? Pobreza, falta de saneamento básico. Interessante também nessas minhas viagens, uma vez fui para Fortaleza e me levaram para passear no sertão. E eu vi que, assim, mais ou menos em quilômetros tinha uma casinha. Eu disse, o que é isso, hein? Disse, privada. Só com isso diminuiu a mortalidade infantil naquela época lá. Porque a falta de saneamento básico era um dos grandes fatores, verdadeiros carrascos, para produzir a diarreia e, portanto, a mortalidade. Mas, além da pobreza e da falta de saneamento básico, tinha alguma coisa que eu chamava do grande flagelo dos países em desenvolvimento, que era o desmame precoce. O que eu reparei é que nas populações pobres do Nordeste, mas mesmo nas populações pobres de todos os lugares do Brasil, os bolsões de pobreza, né, a diferença entre mamar no peito da mãe e ser desmamada precocemente era exatamente a diferença entre viver e morrer. Então, mas então comecei a ver por que o desmame precoce provoca diarreia e provoca morte. Porque, primeiro, volta. Porque quando a criança era desmamada, as crianças pobres davam o leite da vaca. Mas o leite da vaca é caro, mesmo naquela época para eles. O que faziam? Diluíam o leite, né? Então, o leite, seja em pó, ou seja, o próprio leite, era diluído em bastante água. Quer dizer, ficava pouco leite e muita água. Então, para isso, precisava colocar açúcar e farinha. Então, o que a criança recebia era pouquíssima proteína e hidratos de carbono, quer dizer, o açúcar e farinha, o que dava exatamente aquele kwashiorkor, aquela criança bem inchada. Mas o problema não era só esse. Como essas famílias viviam naquelas regiões com o saneamento básico deficiente, era fácil contaminar. Era contaminado com fezes. É por isso que Escherichia coli, que vem do cólon, quer dizer, do intestino, então, do intestino grosso. Então, eram as fezes que transmitiam Escherichia coli. E tem mais uma coisa, a criança que recebia, já era desnutrida, e já recebia um alimento contaminado, ela não tinha defesa contra isso, porque o leite materno confere, nós vamos voltar a isso, imunidade, coisa que não acontecia com o leite de vaca. Então, a criança era desnutrida, porque o leite era diluído, era contaminado por causa das circunstâncias, e a criança não tinha imunidade e tinha diarreia, e ia se desnutrindo, cada diarreia piorava a desnutrição. Então, uma pergunta que surgia, por que o leite materno protegia contra a diarreia, hein? Contra a desnutrição e contra a diarreia? É o seguinte, porque o leite materno confere uma nutrição perfeita com um único alimento. A criança, nos primeiros 6 meses de vida, pelo menos, não precisava de nenhum outro alimento. Com um único alimento, o leite materno, ela tinha uma nutrição perfeita, não precisava absolutamente mais nada. Segundo, é um alimento que não era contaminado, mesmo que ela morasse naquelas condições
muito desfavoráveis, o leite de peito passa direto do peito da mãe para o nenê, ele não se contaminava com Escherichia coli, com a bactéria das fezes. Interessante, o leite de peito promove, e hoje se dá uma importância extraordinária, está cada vez mais, uma flora intestinal perfeita. Quer dizer, a nossa microflora intestinal tem um valor muito maior do que nós imaginávamos até pouco tempo atrás. E isso está cada vez mais se desenvolvendo. E o leite de peito é perfeito para estabelecer uma flora intestinal normal, que é baseada na criança pequena, aquilo que está escrito lá embaixo, principalmente os lactobacilos e as bifidobactérias, como curiosidade. Né? Seguinte. Então, o tempo passou e o Brasil melhorou. Olha, está longe daquilo, né, que nós gostaríamos, por tudo que a gente está vendo agora, inclusive a crise econômica que está trazendo de novo níveis de pobreza que a gente já pensava ter ultrapassado, mas com tudo isso a gente pode dizer que a situação no Brasil melhorou. A ponto, primeiro a natalidade diminuiu muito. Lembra que eu falei que era 5,6 filhos? Agora está em torno de 2,3, 2,1, até às vezes abaixo, com um dígito só, né? E a mortalidade infantil, que era, como disse, 156 por mil, agora, ou 15,6%, então agora está abaixo de 10. Certamente aqui em Florianópolis é um dígito só, abaixo de 10. E a desnutrição grave, aquela desnutrição grave, está quase zerada. E então a longevidade, que era de 60 anos, agora está quase 80. Interessante, como eu acompanho sempre lendo o máximo possível disso, me surpreendeu recentemente coisas que eu li, que na África está igualzinho o que era no Brasil na década de 70, mas igualzinho. Mesmo problema de saneamento básico, diarreia por Escherichia coli, que aqui praticamente no Brasil não se encontra mais, e Escherichia coli enteropatogênica, e uma mortalidade infantil igual ao que era para nós na década de 1970. Então as coisas não desaparecem, a gente precisa tomar cuidado e manter a melhoria das condições da população. Seguinte. Então, o que acontece quando eu disse que a longevidade está aumentada? Estima-se que as crianças que estão nascendo hoje vão viver 100 anos. Meus patrícios têm uma saudação clássica, tradicional, que diz assim, que você vive até 120. Isso porque o Moisés da Bíblia teria vivido 120 anos. Então parece que nós estamos chegando aí, estamos chegando perto. Quer dizer, já se estima que a geração que está nascendo hoje vai viver 100 anos. Seguinte. Então, como a longevidade está garantida, a puericultura deu uma guinada. Sabe por quê? Porque a qualidade de vida, a longevidade está garantida, mas a qualidade de vida não. Quer dizer, não adianta viver 100 anos se os últimos 20 anos foram anos ruins, de péssima qualidade de vida. Então, a preocupação dos pediatras da minha época, do começo da minha carreira, que era pela mortalidade precoce, aquela criança que ia morrer daqui a pouco, né? Então agora a pediatria mudou para cuidados para uma vida longa e saudável. Quer dizer, não basta ser uma vida longa, mas tem saudável. Então até meus patrícios modernizaram a saudação. Em vez de dizer que você vive até 120, agora diz assim, que você vive até 100, como 20, né? Seguinte. Então, a nova puericultura, do qual todos nós participamos, não só os pediatras, tem por objetivo detectar e prevenir os fatores de risco para uma vida longa e saudável. Quer dizer, aquilo que pode prejudicar a vida longa e saudável é aquilo que nós temos, primeiro, detectar e, segundo, prevenir. Seguinte. Então, a pergunta, o que pode prejudicar a qualidade de vida? A Organização Mundial de Saúde cunhou uma sigla DAILY, que é em inglês, né? Mas que traduzindo é anos de vida subtraídos os anos de invalidez.
Quer dizer, se o sujeito viveu 100 anos, mas os outros 25 foram horríveis, então ele viveu só 75, né? E a coisa é até matemática. Um daily é 1 ano a menos de vida saudável. Quais são os dailies conhecidos, hein? Obesidade, cigarro, fumo, né? Certos tipos de estresse, a vida sedentária, hipertensão, dislipidemia, quer dizer, os distúrbios da gordura no sangue, diabetes e osteoporose. A vida nossa pode ser comparada a essa ampulheta, em que a vida saudável vai caindo e, infelizmente, nada podemos fazer para evitar. Então, o que nós podemos fazer? Atuar no gargalo. O que fazem os dailies? Os dailies alargam o gargalo e aí a vida saudável vai se esvaindo mais rapidamente. O que nós temos que fazer é estreitar o gargalo e assim a vida saudável vai diminuindo o seu desaparecimento. Então eu falei nos dailies, os dailies estão ligados primeiro a carboidratos de alto índice glicêmico, quer dizer, os açúcares, né? Excessos de alimentos calóricos, gordura saturada e transsaturada, falta de fibras, excesso de sal. Seguinte, isso nós estamos falando de nutrição. Tem outros fatores não nutricionais que também são importantes. Um deles é o sol, né? O sol pode funcionar como daily por ser insuficiente ou por ser exagerado. O fumo, a falta de exercício, uso imoderado de álcool e o uso de drogas, todos eles funcionam como daily. Então, quais são as doenças que nós temos que prevenir para que a vida seja longa, mas seja saudável? O primeiro... Tem toda a razão, viu? Dá bronca aí. O primeiro é obesidade. Olha que interessante. A gente começou falando em desnutrição há 40 anos atrás e agora o grande problema deixou de ser desnutrição. É o contrário, é obesidade. A arteriosclerose, aquilo que eu falei, das gorduras no sangue, que levam ao infarto, as doenças cardiovasculares e doenças cerebrais também, que são um grande problema da nossa fase madura da vida, né? A pressão alta, hipertensão, diabetes está aumentando cada vez mais, osteoporose, principalmente mulheres, hein? A osteoporose é extremamente comum na mulher. Câncer, calcula-se que 1/3 dos casos de câncer possam ser prevenidos. E transtornos psíquicos, transtornos mentais. Quando um médico, alguém conheça, bate os olhos nessa lista de doenças, tem uma coisa que salta a nossa ideia. Essas doenças são genéticas. Quer dizer, todas elas têm uma predisposição genética. Quer dizer, a gente já nasce com essa predisposição. Bom, se a gente já nasce, por que está aumentando agora, hein? Porque essas doenças, embora a gente já nasça com essa predisposição, elas só se expressam na maturidade e só se manifestam na maturidade. Como a maturidade agora aumentou, elas têm maior chance de aparecer, ter mais oportunidade de se expressar. Então, o século XX foi o século da genética. Todos nós acompanhamos o grande desenvolvimento da genética no século XX. Por isso, o século XX é considerado, chamado a era da genômica. Genômica é o conjunto dos genes, né? E tem uns religiosos que dizem assim, o genoma é o idioma que Deus criou o homem. Quer dizer, quando Deus criou o homem, a marca dele é o genoma. Bom, isso diz os religiosos. O povão pode dizer, a genética determina o destino. E cá entre nós, contra a genética nada se pode fazer. E aí os cientistas acrescentam, só alterando a sequência dos aminoácidos no DNA. O DNA é a base do gene. E o DNA é constituído por uma sequência de aminoácidos que é absolutamente individual. Quer dizer, cada um de nós tem a sua sequência individualizada. Mas existem
doenças graves que são alterações da genética, e até hoje já está se começando a fazer alguma cirurgia genética, uma operação nos genes. Mas isso talvez vá se desenvolver no futuro, mas nunca vai ser uma coisa do dia a dia, só para casos especiais. Então, a única maneira de alterar a genética seria alterando a sequência dos aminoácidos, e isso na prática não é possível. Seguinte. Então não temos nada que fazer, como diz o povão, contra a genética nada se pode fazer. Não é bem assim, não. Olha, uma coisa não é tão antiga. O Eddington, em 1946, cunhou o termo epigenética. Então, além da genética, nós temos a epigenética. E se o século XX foi a era do genoma, agora nós estamos na era pós-genoma, na era pós-genômica. Seguinte. Mas o que é epigenética, hein? Epigenética é a influência do ambiente sobre a genética. É a interface entre a genética e o ambiente. Isto é, a genética pode ser modificada pelo ambiente. Seguinte. Como que age a epigenética? Então, eu já disse que não dá para alterar a sequência do DNA, que aí mudaria a genética mesmo. Então, como atua a epigenética? Ela não altera o DNA em sua sequência. Portanto, ela não muda a estrutura do gene. A estrutura do gene continua sendo igualzinho. Então, o que acontece? A epigenética altera, os geneticistas costumam dizer, a expressão do gene. Nós, simples mortais, diríamos de maneira um pouco mais simples, altera o funcionamento do gene. Quer dizer, o gene continua sendo igualzinho, mas ele funciona diferente. Então, como eu disse lá, o genoma era o dedo de Deus, a epigenética pode ser o livre-arbítrio humano, porque nós podemos participar disso e podemos resolver e podemos implementar. Então, nós podemos mudar a genética pela epigenética, aí para o bem ou para o mal. Por isso que eu disse que é o livre-arbítrio. A gente tem que saber como agir. Seguinte. Então, quando é que o ambiente funciona, hein? Olha, é lógico, todos nós temos essa ideia. O ambiente funciona durante toda a vida da gente. Ele influi durante toda a vida da gente. Então, durante toda a existência. Mas, seguinte... ele é mais significativo, mais decisivo, mais duradouro nas fases vulneráveis do desenvolvimento. Nós nos desenvolvemos durante a vida toda, mas nós temos fases do desenvolvimento que são mais vulneráveis. Seguinte. E qual é a fase vulnerável do desenvolvimento? É a fase precoce da vida. Então, a fase vulnerável do desenvolvimento é a fase precoce da vida. Seguinte. O que é a fase precoce da vida? É a fase da plasticidade do desenvolvimento. Quer dizer, a fase em que o desenvolvimento é mais plástico. E eu tive a ideia de comparar com esse boneco de barro. Se a gente tem um boneco de barro, a gente pode plasmá-lo. Ele foi feito desse jeito, mas a gente pode modificar. É lógico, depois que ele seca, também dá para fazer algumas modificações. Mas é muito mais difícil. É muito mais fácil alterar esse boneco de barro na sua fase de plasticidade. Na fase precoce, logo que ele sai, que ele foi feito. E agora, então, o seguinte, até agora eu falei a fase precoce, fase de plasticidade, mas nós somos práticos. Então, qual é essa fase na prática, no dia a dia? Hoje se dá extrema importância para os primeiros 1000 dias de vida. O que significa primeiros 1000 dias de vida? Começa na gestação. São 270 dias. Então, o primeiro ano de vida são 365. E o segundo ano de vida, 365. Somem isso, curiosamente, dá exatamente 1000. Então, pelo boneco, a gente vê que um bom início de vida é essencial. E a gente precisa modelar, se for o caso. Eu achei esse exemplo que achei muito interessante para todos nós. Nós conhecemos que existe a abelha rainha e a abelha operária. São completamente diferentes. Só
Começa pelo tamanho, né? Só olhando já estão diferentes. Mas na função elas são totalmente diferentes. Então, o que a gente diria, e os cientistas disseram a mesma coisa, a genética delas deve ser completamente diferente, né? E foram investigar. Surpresa, a genética é absolutamente igual. Poxa, então como é que ficaram tão diferentes, né? Pela alimentação no começo da vida. A abelha rainha é alimentada com o geleia real. E a abelha comum com mel comum. Então, olha a diferença que dá em indivíduos que têm a mesma genética. Então, na década de 70, voltando um pouquinho, a mortalidade infantil era alta, era por causa da desnutrição grave associada com diarreia, e na base disso tinha pobreza, falta de saneamento básico. E a única defesa para essa população era o aleitamento materno. Seguinte. Então, o recém-nascido, e logo nos primeiros meses de vida também, nasce com uma deficiência imunológica. Quer dizer, quando se estuda a imunologia, as defesas do bebê no começo da vida, são muito fracas. Então, a primeira ideia da gente é a seguinte: como é que a natureza fez o seu, que nós achamos, né, que é o seu produto mais importante, e jogou aí num mundo tão agressivo sem nenhuma defesa? Como é que ela fez isso? Não, ela sabia. Ela sabia que esse bebê tem uma dependência biológica e, portanto, imunológica da mãe. Então, ele depende da mãe. E como que a mãe atua? Dando um suplemento imunológico. Quer dizer, dando aquela coisa que falta nas defesas do organismo do bebê e que ele só vai adquirir com a maturidade e com o desenvolvimento. E de onde vem esse suplemento imunológico? Do leite materno, que também ajuda a estabelecer uma flora intestinal favorável, que é aquilo que eu já fiz alguma referência. Seguinte. Então, falando em flora intestinal, como eu acompanho, sempre atualizo o mais possível, vocês vêm ver um artigo importante de uma revista importante, chama Pediatrics in Review, agosto de 2017, hein? Esse mês ainda, em que dizia que o microbioma intestinal, quer dizer, aquela flora intestinal que o bebê tem, é a melhor herança ou é o melhor patrimônio que a criança recebe de sua mãe. Então, cientista importante, mostrando que a flora intestinal é muito importante e ela depende recebe da sua mãe através do aleitamento materno. Seguinte. Então, o leite materno tem um efeito protetor. Uma parte desse efeito é específico. Por exemplo, se a mãe teve rubéola, ela transmite anticorpos de rubéola para o bebê. Mas a maior parte é inespecífico, quer dizer, está presente no leite de peito de todas as mães. Seguinte. A proteção específica é dada por uma imunoglobulina chamada IgA, imunoglobulina A secretora, que protege as mucosas do organismo, que é por onde penetram as bactérias. Então, elas são protegidas pela IgA, imunoglobulina A. Seguinte. E, fora disso, tem uma série de fatores inespecíficos. Vocês não precisam gravar, não. Só por curiosidade, tem lactoferrina, lisozima. O oligosacáridos são hidratos de carbono de cadeia curta que funcionam como pré-bióticos, quer dizer, eles atuam sobre a flora intestinal e aquilo que eu falei, principalmente no bebê, é constituído por bifidobactérias e lactobacilos. Seguinte. Então, o leite materno tem um efeito protetor sobre numerosas coisas. Eu vou apresentar, procurei resumir o máximo também para não cansar vocês. Também não precisa gravar tudo, mas só ter uma ideia. Primeiro, contra infecções. Como eu disse, o recém-nascido tem pouca imunidade e é jogado num ambiente altamente agressivo, né?
a diarreia, que eu já falei, infecção das vias aéreas superiores, otites e repetição. Hoje as crianças vão muito cedo para as escolas, né? Então aumentou uma coisa que sempre foi, que a gente sempre viu na pediatria, que é a criança que tem otite repetida. E o aleitamento materno protege contra isso. Outra infecção grave em criança pequena é a infecção urinária. Em adulto ou criança maior já não tem tanto perigo, mas em lactente é perigosa. E o leite materno também é protetor. E o interessante, então o aleitamento materno protege nesta época, nessa fase? Sim, mas é só isso? Já seria muito bom, mas não é só isso não. Ela estimula o sistema de imunidade do organismo, que aí vai valer para o resto da vida. Seguinte. Alergia, né? Como atrapalha a vida a alergia? Então, o leite materno protege contra a alergia. Eu dei uma pesquisa que eu fiquei impressionado. Então, eu pus lá, Helsinki, Finlândia, né? Eles acompanharam crianças desde que nasceram até 17 anos. Só na Finlândia mesmo seria possível, né? Que teriam perdido todas elas. Mas lá conseguiram, é impressionante, desde que nasceram até os 17 anos. E verificaram que essas crianças tinham muito menos alergia. Por quê? Porque elas tinham mais IgA, IgA protege, e menos IgE. IgE causa alergia. Seguinte. E câncer, né? Um grande problema da nossa época, né? Sabe-se que o leite materno reduz o risco de leucemias e linfomas, 2 cânceres muito sérios e muito frequentes. Seguinte. E, como eu disse, a preocupação antes era a desnutrição, agora é a obesidade. E o leite materno protege contra a obesidade. Pesquisas mostram que cada mês de leite materno exclusivo reduz o risco de obesidade em 4%. Tudo o que eu estou falando aqui tem base científica rigorosa que eu não pus para isso não incompridar muito. Seguinte. O grande problema, né, de todos nós que atingimos a maturidade é o problema da arteriosclerose, provocada pela dislipidemia, quer dizer, provocada por uma alteração das gorduras no sangue, vai provocar arteriosclerose, isso causa doença cardiovascular, infarto e derrame cerebral também. Seguinte, e o leite materno protege. Diabetes, já referi, que está aumentando extraordinariamente. E se sabe que no leite de vaca tem um fator diabetogênico, quer dizer, ele predispõe ao diabetes. E o leite de materno protege. Cárie, né? Muito conhecidas, agora nem sei se tem tanto, mas na minha época se falava muito, minha época de início de carreira, na cárie da mamadeira. E evidente, não existe na criança que mama leite de peito. O leite de peito favorece a mastigação, a mordida correta, a linguagem, o hábito intestinal e o desenvolvimento intelectual através, principalmente aquela ômega 3, aquela gordura importante que tem no leite de peito. E o leite materno favorece o vínculo materno, quer dizer, o vínculo da mãe com a criança, o que proporciona segurança ao bebê. Interessante que eu pus embaixo, eu até acrescentei há pouco tempo, minha secretária sempre sabe que eu mudo os slides até o último minuto. Ele tinha um trabalho muito interessante, uma pesquisa, mostrando que a mãe que amamenta, e aí eles faziam ressonância magnética, chama ressonância magnética funcional, o cérebro da mãe desenvolve melhor. Quer dizer, não é só o bebê, é a mãe que ganha com o aleitamento materno através da melhora do funcionamento do seu cérebro. Então, o que a gente pode dizer, voltando ao começo, né, que o desmame precoce não causa mais mortalidade, ninguém morre. Aliás, não muito tempo atrás, eu participei de uma banca de doutoramento de uma colega em Fortaleza, e ela comparou crianças que mamavam no peito e que crianças que eram desmamadas sempre mamavam leite de vaca. Essas crianças morriam mais, as do leite de vaca? Não. Tinham mais diarreia? Não. Eram desnutridas? Não. Eram gordinhas. Então, aquela gordinha que todo mundo ficava feliz, né? Oh, que bonito, nenê gordinho. Hoje você sabe que isso é o início da obesidade, que é um dos grandes problemas da nossa atual.
Então, o leite materno é o melhor início da vida, porque ele tem uma composição perfeita. Ele tem os nutrientes, quer dizer, tudo aquilo que nós precisamos, numa quantidade, numa proporção correta, que leva à prevenção dessas doenças degenerativas que eu referi. E quando a gente associa os nutrientes com esse vínculo entre a mãe e a criança, isso atua na neurogênese, que é a prevenção das doenças mentais, outro grande problema atual. Então, o leite materno promove uma flora intestinal favorável e isso tem um eixo que chama intestino-cérebro, que atua sobre a função imunológica, quer dizer, a função de proteção não só contra infecções, mas contra essas doenças degenerativas. Seguinte. Então, os primeiros 1000 dias de vida são insubstituíveis. Nós precisamos aproveitar a janela de oportunidade, dando um início de vida adequado. Eu já referi que os primeiros 1000 dias de vida é gestação, primeiro ano e segundo ano. E aí tem a importância dos nutrientes, do vínculo com a mãe e com a flora intestinal. E como disse um poeta, o passado tem muito futuro pela frente. Ou como disse o Saramago, o homem que sou, devo à criança que fui. Seguinte. Então, a pediatria clássica, quando eu comecei, a gente dizia o seguinte: eu quero fazer com que a criança, ao passar a atingir o estado adulto, ele possa desenvolver ao máximo todo o seu potencial genético, porque muito desse potencial genético era perdido por causa dessas doenças, desnutrição e tal, né? Então, o que a gente queria é que a criança atingisse o seu potencial genético. Hoje, a gente já não se contenta mais com isso, não. A pediatria contemporânea tem como objetivo o rumo a uma vida que seja não só longa, mas também saudável. E isso a gente consegue em grande parte com leite materno. Eu queria fazer uma homenagem. Fui professor durante 35 anos na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, e o nosso grupo que começou lá e que foi o que desenvolveu o aleitamento materno, aqui está a Laís, a Keiko, o Ernesto, o Venâncio, Paulo Sérgio, 2 já são falecidos, de eterna memória. Então, é um grupo que lutou, resgatou o aleitamento materno, com especial destaque para Keiko, que vocês vão ouvir em seguida, e que, imagine, isso nós começamos em 1971 e tem como consequência um congresso como este. Então, seguinte. O leite materno antes era para evitar a morte precoce. Hoje é o alicerce para uma vida que seja não só longa, mas saudável. E é isso que vocês têm a responsabilidade de desenvolver, e é por isso que nós estamos hoje aqui. Eu tive uma ideia, acho que vai ser boa. Vocês vão receber depois uma folha com um resumo bem compacto, mas as coisas importantes do que eu disse, e a Keiko vai dizer também. E vocês têm o privilégio de estar aqui, ouvir uma pessoa como a Keiko, mas também tem a responsabilidade de transmitir para a população que o leite materno é importante para uma vida longa e saudável, e também saber como instruir essa população. Boa sorte para vocês. Agradecemos ao Dr. Jaime pela conferência e convidamos a excelentíssima senhora deputada estadual Dirce Heiderscheid para entregar uma lembrança para o nosso palestrante.
Na sequência, convidamos para proferir a palestra com o tema Aconselhamento e Manejo Clínico da Amamentação, a doutora em Medicina Preventiva pela USP, com especialização em aleitamento materno na Wellstar, pediatra Keiko Miyazaki Teruya. Um aviso para os nossos participantes, os resumos das palestras estão nas pastas de vocês. Com a palavra, então, para proferir sua palestra, a doutora Keiko Teruya. Agora aqui, depois aí embaixo. Tá bom? É só ponteirinha? Tá. Bom dia a todas e todos. Realmente eu gostaria de agradecer na pessoa do Dr. Cecim, essa pessoa maravilhosa, porque ele é Cecim. Não é ser não é? Eu achei tão interessante o nome dele. Até perguntei qual era o significado. Parece-me que é dourado. Que é a semana, o significado da semana do mês de agosto. Então, eu queria falar com você, gostaria de perguntar, todos querem ser felizes ou não? Sim. Então, como que eu vou tornar feliz um encontro com as nossas mães? Porque quem faz o outro feliz, fica feliz, não é mesmo? Né? Então vamos lá. Aqui vocês vão notar que hoje nós temos na comunicação de várias maneiras. Na época da digital, realmente, para termos um final feliz, o que a gente tem que fazer? Nos preparar. A gente deve lembrar que a mãe, quando nos procura, sempre vem com uma expectativa. Nos olha, será que é essa mesmo que eu quero? Né? Será que ela está vestida de branco? Aí então, assim, pode voltar. Assim como a mãe, a gente era para não ter ainda voltado para trás. Aí, então, o que acontece no encontro? Nos arrumamos, nos encantamos com os outros, não é? Até que nós temos um final feliz. E um pouco disso é o nosso encontro com a mãe. E esse encontro com a mãe se chama aconselhamento em amamentação. O que é aconselhamento em amamentação? Gente, é um curso que a Organização Mundial de Saúde preparou, que é de 80 horas para os multiplicadores e 40 horas para os participantes. O dia que vocês puderem assistir esse curso, assistam. Porque eu sou Keiko antes do aconselhamento e outra Keiko, acho que um pouco melhor, depois do aconselhamento. Então, dá para a gente ser melhor na vida? Dá muito para ser, né? Então, vamos lá. Agora, para saber o que é aconselhamento, nós temos que saber a definição. O que é aconselhamento? Segundo McNeid, em 1982, ele definiu como uma relação interpessoal no qual nós assistimos uma mãe na sua totalidade, fazendo com que ela se ajuste e faça o melhor para si. Já
Schiffer, em 1989, já definiu como uma tomada de decisões que as pessoas têm com seus próprios problemas, abrangendo as informações que ela guardou ou então recebeu, que possibilitem uma melhor utilização dos seus recursos pessoais. Como ser feliz com aquilo que tem, não é? E aí, a Organização Mundial de Saúde nos mostra que aconselhamento é bem diferente de aconselhar. Porque aconselhar é você chegar perto de uma mãe, a senhora faça isso, faça aquilo. Não. Aconselhamento é uma forma de nós, profissionais, atuarmos onde escutamos. Quer dizer, Deus nos deu 2 orelhonas e uma boquinha só. E sempre insistimos de ter 2 bocões e uma orelhinha pequenininha, né? Então, onde nós vamos escutar para compreendê-la. Com nossos conhecimentos, vamos oferecer ajuda para que ela planeje, para que ela pense, para que ela fique empoderada nas suas decisões. Seja ela para o bem ou para o mal nosso, né? Mas para o que ela pode fazer, né? Então, isso é um aconselhamento segundo a Organização Mundial de Saúde. Aqui, então, eu resumi um pouco o que é o aconselhamento. É escutar uma mãe e compreendê-la. É desenvolver na mãe a confiança e depois oferecer apoio. Enfim, é empoderar uma mulher a conseguir que amamente. Para isso, como eu disse, nós precisamos de nos preparar. Preparamos de que maneira? Desenvolvendo habilidades. E quais são essas habilidades? As primeiras habilidades são o de escutar e compreender, né? E agora, então, a primeira habilidade é usar comunicação útil. Então, não verbal, que eu não falo nada, então vamos ver. O que é a comunicação não verbal útil, né? Pode dar um toque. Significa o quê, né? Então vamos lá. Significa que através de sua postura, de sua atitude e de sua expressão, sem falar nada, eu mostro, realmente me comunico com vocês. Se eu chego aqui com a cara toda fechada, batendo o pé, o que vocês vão falar? Eu não falei nada, mas realmente eu mostro que eu não estou afim de ficar aqui, não é mesmo? Agora, se eu chego com um sorriso, com um bom dia, agradecendo o Cecim, o que vocês falam, né? Já tem realmente uma outra conotação. Então, sem falar nada, eu posso dizer muita coisa assim, né? Agora vocês vão fazer um quiz, um quebra-cabeça. Será que dava para ver bem a primeira consulta e a segunda? Vejam lá as diferenças. Alguém pode me dizer alguma diferença que vocês notaram? Pode? Como é? A mãe em pé, nem sentou. E a profissional de saúde, toda sentadona, né? Que mais? O olhar, não tem um encontro dos olhos. Não está no mesmo nível, né? Realmente, esse encontro está totalmente desnivelado. De um lado, do lado esquerdo. E do lado direito? O que vocês notaram, assim, de diferença? Como? O toque, gente. Nós todos que somos profissionais de saúde, costumamos tocar na mãe? Quem é que toca na mãe? Levanta a mão. Olha, parabéns, porque geralmente nós somos tio Patinhas, somos econômicos em realmente tocar uma pessoa. E às vezes a gente não está nem acostumada, que quando a gente toca numa mulher,
Numa mãe, o que ela faz? Ela faz esse gesto, mas pode ter certeza que o filho ela deixa tocar, né? Então, o toque realmente, vocês vão notar que existem muitas coisas importantes. Vocês falaram, veja só, nem precisava de estar aqui para falar tudo que vocês já falaram. Manter a cabeça no mesmo nível, remover barreiras, né? Vocês veem que tem uma mesa ali, às vezes atrapalhando. Ou então, quando eu vou fazer uma visita numa unidade, né? Eu levo o prontuário e nem sequer falo com a mãe. Será que eu poderia... Olha, aqui eu tenho que escrever tudo que eu falo com a senhora. A senhora me permite que eu realmente escreva alguma coisa que a senhora me fale? Olha, removi barreira nessa hora, né? E às vezes a gente esquece. Prestar atenção. O que é prestar atenção? Olhos nos olhos, né? Por que às vezes a gente se apaixona por uma pessoa, gente? Olha, é este, né? E aí começa uma linda história de amor. Assim é com a mãe e o filho. Às vezes o filho vem na hora mais errada da vida daquela mulher. E ao olhar pela primeira vez seu filho, esse encontro dos olhos nos olhos, hoje você sabe que realmente é a coisa mais importante e o início de uma grande história de amor, né? Então, prestar atenção é também ficar nos olhos. Só que para japonês isso não vale, né? Por quê? Porque eu me lembro, eu conversando com meu pai, né? Eu olhava assim, ficava só olhando no meu chinelo, né? O meu pai falando comigo e eu, sim pai, sim senhor, e etc e tal. Ai de mim se eu levantasse os meus olhos nos olhos dele. Então também é cultural. Existe maneira de prestar atenção como essa que eu ficava, né? Realmente numa posição estática até, né? Mostrando muito respeito. Então esse prestar atenção também pode ser cultural. Mas prestar atenção aqui para nós latinos e ocidentais realmente é os olhos nos olhos. Dedicar tempo não é olhar relógio. Por mais discreto, né, que a gente faça, etc e tal, diz o quê? Eu não tenho tempo para você. Significa isso, né? Então, o ideal é realmente não ficar olhando para o relógio, não falar rápido, né? Que mais? E tocar de forma apropriada, como vocês falaram. O toque é uma coisa muito importante. Os alunos, eu fui professora da Faculdade de Medicina há muitos anos, e os alunos são muito danados, né? Falavam assim, quer dizer que o olhar é importante, e os cegos? Gente, os cegos têm uma coisa importantíssima, que é o toque, né? Então, o toque, vocês vão ver que isso tudo faz parte da comunicação não verbal útil. Sem eu dizer nada, veja só como eu já me comuniquei com essa mãe, né? Então, a segunda habilidade é fazer perguntas abertas. Nós, geralmente, perguntamos quando encontramos com alguém. Você está bem? Gente, você está bem, exige da resposta, como resposta sim ou não. Certo? Eu digo, não quero muita conversa com você não. Então, fazer perguntas abertas é muito importante, né? Então, vocês vão notar que, ao fazer a pergunta aberta, geralmente as frases começam como? Como você está? O que fez você agir dessa maneira, trocar, realmente dar a mamadeira? Sem estar discriminando aquela pessoa. Quando isso aconteceu? Onde? Né? E por quê? Essas são as várias palavras que nós iniciamos as perguntas abertas. Então, em vez de eu falar assim, você está dando de mamar para Nina? Como eu digo,
como está a alimentação da Nina? Aí sim, a mãe vai falar, eu estou dando peito, mas às vezes eu dou uma mamadeira. Ela vai falar o certo. Agora, se eu pergunto, você está dando mamadeira? Ela vai falar sim ou não. Você está dando peito? Eu estou dando peito. E ela não está me mentindo, né? Mas ela está dando mamadeira também. Então, vocês vão notar que através de perguntas abertas, você consegue muitas respostas. A terceira habilidade é usar expressões e gestos que demonstrem interesse. Então, vocês vão notar que quais são essas? Você quer que a mãe continue falando. Então, como que vocês têm que fazer? Né? Através de duas maneiras. Com gestos ou realmente com a fala. Com gesto, como que você faz? Sorrir. Ah, eu estou vendo que tem gente prestando atenção. Por quê? O pessoal está assim, balançando a cabeça, né? Está meneando a cabeça. Ou então, está dizendo assim, ah, sei. Quando eu estou atendendo o telefone, o que acontece? Lá, do outro lado, tá lá. Aí, a gente está quieta aqui, ouvindo, né? Mas a pessoa fica preocupada. Kiko, você está me ouvindo? Agora eu digo assim, ah, sei. São gestos que vão demonstrar que eu estou escutando aquela pessoa, né? Então, vamos lá. A quarta habilidade é devolver com suas palavras o que a mãe diz. O que significa isso, né? Significa que ao refletir o que a mãe nos diz, nós mostramos para ela que nós entendemos o que ela está falando e que realmente nós a escutamos. Só que o ideal é assim, não devolver do jeito que ela fala, né? O ideal é modificar um pouco. Por quê? Senão fica uma conversa muito chata. Ah, como você está? Ah, como eu estou? Certo? Então fica assim, a devolução fica uma comunicação muito árida. Ao contrário, se eu, por exemplo, uma mãe me diz, olha, meu bebê chorou a noite toda. E eu, como resposta, devolvendo com as minhas palavras o que a mãe diz, eu posso dizer, o José fez você ficar acordada por ter chorado tanto, não é? Então pronto, eu disse a mesma coisa, mas a mãe entende que eu entendi perfeitamente o que ela falou, tá? Então agora vamos ver a quinta habilidade. Essa habilidade é a habilidade mais difícil, né? Que se chama empatia. Demonstrar que você compreende como ela se sente, né? Vamos lá. A empatia é muito diferente. Quando nós estamos nos comunicando, temos 3 situações: de empatia, de antipatia e também de simpatia. Então, a empatia é mostrar à mãe que a gente escutou e a gente compreendeu os sentimentos dela sobre o ponto de vista dela. Veja só, e o que quer dizer simpatia? Não, é aí mesmo. É diferente de empatia, né? É ali mesmo. Não, voltar. Então, vocês vão notar que realmente ser simpático é olhar aquela situação sob seu ponto de vista, não sob o ponto de vista da mãe. Então, vamos lá. Como, por exemplo, né? Pode pegar. Pode ir. Exemplo. Então, uma mãe diz assim para mim, ele quer mamar muito e eu estou muito cansada. Quais são as respostas que eu posso dar a essa mãe? Vamos lá. Ei, você não sabe que ser mãe é padecer no paraíso? Né? Totalmente antipática. Olha que médica chata, né? Eu nem vim para escutar isso.
Ou então eu posso dizer a ela: ah, sei como que você sente, meu bem. Eu também tive um filho que queria mamar toda hora e chorava toda hora. Certo? Dessa maneira que era para responder? Não. Como que eu devo responder? Compreendo. Você está se sentindo cansada. Então, sempre a empatia envolve sentimento. Eu reconhecer na mãe um sentimento e aí comentar a respeito daquele sentimento. Sinto que você está preocupada com essa situação, né? Então, vamos lá. Agora, eu também posso demonstrar empatia não só com sentimento de dor, de tristeza, mas de alegria também. Então, veja só um exemplo, né? Vem uma mãe e diz assim: Nina suga muito bem. Ela parece tão contente depois da mamada. Eu estou feliz por não ter que dar uma mamadeira. Qual seria a resposta que indica empatia? A Nina, e vocês estão de parabéns, né? Nina, por ter tudo o que precisa, todo o alimento que precisa, o melhor alimento. E você por gostar de amamentar. Olha a diferença, como a gente na comunicação, nós podemos ser diferentes. E aí agradar mais a mãe sair sempre mais feliz, né? Então vamos lá. A sexta habilidade, alguém aqui gosta de ser julgada? Ninguém, gente. Por mais errada que eu esteja, né? Não gosto. Ainda mais se vocês observarem, né? Os jovens, por exemplo, nossa, se a gente falar alguma coisa sobre julgamento, vocês vão notar que vocês vão perder eles para sempre, não é mesmo? Então, o que nós devemos evitar, né? Palavras assim como certo, errado, bom, mal, suficiente, né? Então, vamos lá. Você, usando essas palavras, o que vai acontecer? A mãe vai sentir: ah, eu estou errada, você vê que burra que eu sou, né? Ou então ela pode falar assim: olha, acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. Ou ainda mais, acho que tem alguma coisa errada no meu filho, não é? Então, vocês vão notar, por exemplo, quando eu falo assim à toa, assim, seu leite é suficiente? Que compreensão que essa mulher vai ter, não é? Eu estou julgando se ela está tendo leite suficiente. E ela vai dizer assim: poxa, será que eu não tenho? Será que o meu leite está chegando para o meu filho? Enfim, você coloca ela em situação de dúvida, dela realmente impotente, né? Então, vamos lá. Aqui, eu gostaria que todo mundo lesse, para pelo menos gravar um pouquinho, né? Então, as habilidades que a gente deve desenvolver de escutar e compreender, qual é? Comunicação que compreende. Então, tudo isso faz parte de um preparo nosso para tornar uma mãe mais feliz, aquele encontro nosso mais feliz, né? Então, vamos lá. Agora, tem outros preparatórios que nós vamos ter que desenvolver. As habilidades de desenvolver confiança e oferecer apoio. Gente, a gente oferecer confiança para o outro, eu sempre digo, é um ato de caridade. Quem gosta que o outro seja mais que vocês? Não é mesmo? Então, quando eu desenvolvo a confiança numa mãe, realmente eu estou fazendo com que ela seja melhor, e aí eu também cada vez melhor, não é? Então, vamos lá.
A confiança e apoio. Vocês vão notar, pode bater, a mãe quando, principalmente marinheira de primeira viagem, ela está numa situação de realmente mudança. Ela está passando de uma fase de mulher para mãe, né? De não casada, de solteira para casada, enfim. Ela está numa época de mudança. E todos nós, numa época de mudança, nós não sentimos o chão firme. Aí o que ocorre, né? Então essa mulher vai responder às pressões da família, dos outros. Ah, que boba, dá de mamar. Não dá de mamar só não. Mamãe sofre demais, dá de mamar, dá muito trabalho. Dê mamadeira. Então o que ela vai fazer? Ceder às pressões. E aí o que nós, profissionais de saúde, devemos fazer? Nós devemos fazer com que a mãe se sinta confiante, que ela resista às pressões e faça o melhor para ela e para o seu filho. É isso que nós podemos tornar, então, uma mãe mais poderosa. Então, a primeira habilidade é aceitar o que a mãe pensa e sente. As mães nos dizem abobrinha, realmente diz muita abobrinha, né? Então, uma delas, por exemplo, ela traz uma ideia totalmente errada. Existe leite fraco? Para aquela mãe existe. Né? Então, é isso que a gente tem que ver. Né? São muitas coisas. Então, vocês vão observar que frente a uma mãe que nos diz abobrinha, nós podemos concordar. Ah, eu quero ser simpática para ela, vou falar que está tudo bem, realmente, que existe leite fraco. Gente, se eu achar, o que a mãe vai pensar? Tá vendo? Eu não estou errada. Agora, só que na hora de corrigir, o que vai acontecer? Aquela médica é doida. Uma hora fala que sim, outra hora fala que não. Muito difícil quando a gente concorda com o que ela fala de errado, depois de corrigir. Podemos discordar, né? Então, ao discordar, o que a mãe fala assim? Ah, eu sou burra mesmo. Eu já vi tantas palestras que falam que não existe leite fraco e eu estou aqui dizendo que tem leite fraco. E isso faz com que a sua autoconfiança fique deste tamanho, né? Então, ao aceitar é ficar em cima de muro, gente. Única situação na vida que eu acho que a gente pode ficar em cima do muro é nessa situação quando a mãe fala abobrinha para a gente. Aceitar. Por quê? Se eu aceito o que a mãe disse, ela está falando abobrinha, eu não estou falando nem sim nem não, muito pelo contrário, não é? Então, o que acontece? Dá a ela mais certeza, né, que ela possa falar mais. É isso que a gente tem que, né, fala quando eu digo aceitar o que a mãe pensa e sente, né? Vamos lá. Agora, veja só, nós profissionais de saúde, a vida inteira, nós somos capacitados para reconhecer um erro e corrigir, certo? Só que somos muito econômicos no elogio. Agora, como conselheiros, o que nós vamos ter que fazer? Reconhecer o que a mãe está fazendo certo. Elogiar suas boas práticas. Se uma mãe, gente, vem com a roupa suja do bebê, vem com o cartão todo rasgado, vem com uma mamadeira na bolsa, né? Isso realmente nos cai... A gente tem preconceito para isso, né? Só que, se aquela criança está viva, gente, é porque... Quem que está fazendo ela sobreviver? Aquela mãe, mesmo naquela situação. E o que acontece? Como que eu devo elogiar essa mãe, gente? Olha, dona Maria, que bom que a senhora trouxe o seu filho aqui para nos ver, né? Certo? Parabéns a senhora ter trazido o seu filho. Então, é uma maneira realmente de reconhecer
em qualquer situação alguma coisa boa. Vocês repararam que nós a vida inteira realmente reconhecemos as coisas ruins. Aí colocamos no Instagram, no Facebook e tudo. Para que isso, gente? Vai ajudar alguma coisa? Outro dia lá, mostraram lá. Você sabe que a gente dói, né? Assim como falar alguma coisa de mal lá do Hospital Guilherme Álvaro, para mim realmente é uma facada. Aí postaram no Instagram. Veja só, dando a criança sendo alimentada com chuquinha em pleno HGA. Aí a minha amiga lá, que trabalha lá na UTI, quem sabe pode ser carga viral, pode ser uma criança neuropata que esteja há muito tempo lá, enfim. Quer dizer, aí eu escrevi, gente, nós aqui em Santos estamos na Semana da Paz, da cultura da paz. Vamos reconhecer somente a parte boa? Vamos publicar só coisas boas e positivas? E assim não é melhor, não é? Então, não é que a gente seja fanática, etc e tal, mas que fere, né? Um lugar onde a gente trabalhou a vida inteira, gosta daquilo, né? Então, gente, sempre elogiar as coisas práticas. Agora, o que é a terceira habilidade? Oferecer ajuda prática. Qual o significado de uma ajuda prática? É a gente perceber, sem que a mãe nos diga, uma necessidade dela e prontamente ajudá-la. Isso, gente, vale mais que 1000 palavras, 1000 informações. Certo? Assim como nós que estamos aqui nessa sala, eu vejo aqui todo mundo educado, não vejo um papel no chão, nada. E às vezes não, a gente está dando uma palestra, o pessoal assim deixa um copo, deixa uma sujeira no chão e tudo. E ninguém deixa melhor aquela sala de quando ela chegou, né? Então, um pouco disso é fazer ajuda prática. Nós, ao fazermos, ao limparmos o ambiente, deixarmos até melhor do que quando nós chegamos, nós estamos fazendo uma ajuda prática muito grande para as faxineiras que cuidam daqui. E para a mãe é a mesma coisa, vem uma mãe carregada e às vezes a pessoa nem está aí, né? Então vamos lá. A quarta habilidade é reconhecer, nós somos muito vaidosos. E sempre a gente quer falar mais do que pode, né? Eu vejo um dia um nosso aluno atendendo uma mãe e dizendo assim, a senhora precisa de ver, é tão importante amamentar o seu filho, a senhora não sabe que a senhora está oferecendo para ele inúmeros soldadinhos que vão defender seu filho de uma guerra atroz, né? Contra diarreia, contra otite, enfim. Certo? A mulher queria essa informação? De jeito nenhum. Ela veio porque ela tinha uma dor no bico do peito. Certo? Então, ela queria uma explicação. Então, a gente sempre também, quando alguém vem com qualquer situação, ai, doutora, eu estou com a dor no peito. É dor no peito? Aonde que dói o seu peito? Ah, dói na ponta aqui, né? E por que você acha que você está com a mãe geralmente sabe. Ela diz assim, é má pega, né? E a gente pensa com a gente, poxa, se sabe por que então não ajeita a pega, né? Ela não sabe ajeitar a pega. Então, é isso que ela veio, veio procurar. Então, se todos nós passarmos a mão no peito aqui, vamos lá. Aonde que vocês sentem mais o peito? No bico. Aí a gente dizendo só essas palavras. Dona Maria José, a senhora não pode deixar o nenê mamar no bico. Por quê? É no bico que está o nervinho. E se ele mamar o peito, não vai doer. Mas se ele mamar, o bico vai doer. Ela vai entender. Ela vai entender que quando o nenê pegar, abocanhar, olha onde que fica o bico.
fica dentro da boca, lá no céu da boca. Não fica batendo com a língua, nem tampouco a gengiva mordendo. Ela vai ter a compreensão daquele problema. É isso que ela quer. Ela quer aquela informação relevante. A informação tem que ser para aquele momento, para aquele problema, né? E não a gente está falando, etc. e tal. E falar de uma maneira positiva, não de uma maneira negativa. A gente fala assim, olha, tudo isso está acontecendo porque a senhora não faz o nenê pegar direito. Não, gente, né? Perguntar para a mãe o que ela pensa e construir com ela realmente a solução, tá? A quinta habilidade é falar em linguagem simples, né? Nós, profissionais de saúde, nós usamos muito o quê? Palavras técnicas, que as mães não entendem, né? Então, nós devemos aprender com as mães falar bem. Falar na linguagem dela. E para isso, o que precisa? Gente, conversar com a mãe. E a gente não conversa, certo? A gente fala, impõe a nossa linguagem, não é mesmo? Vamos lá. Então, vocês vão notar que usando a linguagem simples, facilita muito essa comunicação, né? Então, vamos lá. Qual é a sexta habilidade? Gente, não dar ordens. E a gente todo dia está dando ordem. Dona Joana, a senhora faz isso, faz aquilo, só isso, hein? Só o peito, hein? A gente vai pensar, ter a doce ilusão que a mãe vai fazer aquilo. Não vai, gente. Por quê? Quando eu mando uma mãe fazer, certo? Ela não se sente autoconfiante. Agora, quando eu sugiro, que tal, Dona Joana, a senhora dá só o peito? Ela vai sentir o quê? Ela está em cima da decisão. Ela que vai decidir o que é bom para ela ou não. E isso faz com que ela se sinta dona da decisão. E faz com que ela, mais tarde, seja ela, eu conversei com essa mulher meia hora, gente, e na meia hora ela realmente aí falou que não quer mais dar de mamar, né? E a gente fica decepcionada. Não. Ao realmente não dando ordens, vocês vão notar que realmente dá para a gente discutir toda hora o que é bom para ela, o que é ruim para ela. O que ela pode, dentro da realidade da vida dela, fazer. Hoje em dia, gente, a medicina moderníssima chama-se medicina personalizada. É tudo a medicina dedicada àquela mulher, naquele momento, dentro do contexto dela, e eu ter todo o conhecimento sobre aquela situação. Eu, para estar falando alguma coisa com a mãe, eu devo fazer o que o doutor já me apresentou. Saber tudo sobre aleitamento materno. Tudo sobre o que é um leite humano. Para eu poder, então, com isso, dar munição para aquela mulher que ela possa se defender de qualquer pressão, tá? Então, vamos lá. E aí, vocês vão notar que, então, essas habilidades, vocês vão também tentar realmente desenvolver. Vamos lá, rapidinho. Quais são as habilidades de construir confiança e apoio? Não. Vamos lá, todo mundo lendo em voz alta. Então, gente, vamos ver o que nós vamos fazer, então, para que o nosso encontro, né, o próximo encontro, seja um encontro feliz. Primeiro, o que nós temos que fazer? Elogiar
o que a mãe estiver fazendo certo, e o bebê também. Informar o que for relevante naquele momento e sugerir, gente, uma ou outra sugestão, certo? E não dar ordens, né? Então vamos lá. Então, muito obrigada, viu? Tá? Gente, espera só um pouquinho. Agora, infelizmente, nós não vamos poder fazer aqui em cima. Nós vamos fazer 2 apresentações, 2 dramatizações. Eu queria saber quem é a mãe e o filho que estão aí, né? Então, tá bem. E nós vamos fazer aqui do lado. Será que vocês vão tentar olhar, né? Como que a gente vai poder fazer. E aí vamos discutir, certo? Obrigada. Tivemos que interromper a amamentação aqui. Será que tá bom aqui? Tá. Duas é pra lá, viu? Lá na frente. Pode fazer assim até, ó. É. Quem que é a mãe? Oi, como que é seu nome? Olha, a Janaína está aqui para ser professora, né? Ela vai nos ajudar. E vai ajudar, nós vamos fazer aqui duas dramatizações. E depois vocês decidem, tá bem? Tá? Então, em primeiro lugar, a Janaína, né? Toda mãe... Gente, então nós vamos fazer 2 apresentações, realmente de consultório, normal, né? Então eu vou chamar Janaína, eu vou chamar bem pelo nome mesmo, né? Janaína, pode sentar. Olha, vocês vão notar que como nós não somos artistas globais, a gente vai ter que ter uma cola, né? Mas não vão reparar. Então, vamos lá. Você fala tudo. Tá. Bom dia, doutora. Bom dia. Seu bebê está bem? Sim. Ele está mamando bem no peito? Estou tentando. Pega aí o que a senhora quer? O celular. Desculpe, viu? Mas é que eu tenho uma ligação importante lá do Ministério. Você vai me desculpar. Não posso atender agora. Depois você me liga. A senhora Janaína, a senhora está dando só o peito, não é? Sim, por enquanto sim. Mas estou pensando em dar mamadeira porque acho que meu leite não está sustentando. Mas ela está ganhando bem o peso, não é? Acho que sim, doutora, mas às vezes acho que ela chora muito, sabe? Ah, não se preocupe. A senhora não tem 2 peitos? Quem tem 2 peitos, minha filha? E Deus seria uma pessoa injusta se não permitisse que uma criança, que você gerasse uma filha e não desse o seu leite, viu? Será que você poderia colocar, então, a sua criança para mamar? Está bem. Ela já estava tão bem.
Mãe, a criança tem que ficar bem de frente do seu peito, né? Da região areolo mamelar, porque senão ele não vai poder drenar os seios lactíferos, viu? Tá? E a senhora tem que estar bem confortável, porque senão ela não vai mamar mesmo. Então, essa é a primeira sessão, né? Agora, nós vamos fazer a outra sessão, tá bem? Bom dia, doutora. Tem que chegar com a sacola. Que agora ela vai receber, decentemente. Janaína. E como que é o nome da sua filha, Janaína? Isabela. Deixa eu ajudar. Olha, mãe sempre carrega o peso. Não, meu Deus, parabéns, viu? Tá. Então vamos sentar. Que tal você acha da gente conversar mais juntinha, não é mesmo? Como que está a Isabela, hein? Ela está bem, mas chora muito. Ah, sei. E como que está? Você está alimentando a Isabela? Ela está mamando só no peito, mas chora muito. Parabéns, Janaína. Realmente, eu sinto que você está esforçando bastante para dar o melhor para a Isabela, não é mesmo? Isso mesmo, doutora. Não sei o que fazer. Acho que vou ter que dar mamadeira para ela, sabe? Eu sinto que você está preocupada com a situação da alimentação da Isabela, não é? Estou, sim, muito preocupada, pois quero muito amamentar, mas acho que meu leite não é suficiente e meu peito está doendo. Então, vamos fazer o seguinte. Você acha que ela está chorando de fome? Lógico, doutora, estou precisando muito da sua ajuda. Quero que ela tenha saúde e seja um adulto feliz. Você gostaria de colocar, então, a Isabela para mamar? Sim. Eu vejo que ela está dormindo, né? Como é uma apresentação, gente, eu vou mostrar para vocês como acordar o nenê sem ter que tirar a roupa, sem que dar beliscão. Estiver dormindo com os olhinhos fechados, vocês só fazem isso aqui, ó. Só esse movimento, olha. Estão vendo? Aí, nesse movimento, nessa mobilização, ela acorda, certo? Outra maneira também, certo? Eu vejo que ela ela está um pouco empachada. Então, o que eu tenho que fazer? Realmente fazer com que ela arrote, né? Como ela já até golfou, né? Então, aí eu posso pedir, então, para a Janaína, pode virar assim, bem para lá, para mostrar para ela. Isso. Agora pode sentar e dar de mão, né? Agora vamos tentar ver se a Isabela, então, consegue mamar. Como que você faz? Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Sim, quando ela abre a boca, eu coloco rapidinho o bico e a parte escura, não é? Isso, parabéns. Eu vejo que, olha, se você colocar mais ela junto do seu corpo, viu? O que você está sentindo agora? Agora nem está doendo meu peito. Vejo que ela mama tranquilo e sinto ela mamando. Parabéns. Vejo que você é muito inteligente, viu, Janaína? Você aprende tudo rapidinho.
E a Isabela é uma criança muito feliz por tê-la como mãe, viu? Se ela não tivesse conseguido tirar todo o leite, certo? Possivelmente ela estava mamando só o bico, por isso que estava lhe doendo. O que você acha agora? Claro, doutora, obrigada pela ajuda. Gente, agora vocês decidem. Qual a situação? A primeira consulta ou a segunda? Por que a segunda, gente? Que eu vou perguntar para a Janaína. Janaína, qual consulta que você gostou melhor? A segunda. Por quê? Pelo acolhimento. Porque quando a gente vai no médico, a gente quer que ele participe, né, da consulta, não só a gente fique no monólogo, né? Eu acho que para a gente é muito importante o toque, né, saber o que a gente está sentindo. Eu acho que isso faz toda a diferença. Ser elogiada também. Então, gente, com isso a gente terminou a minha participação um pouquinho, indo antes um pouco do horário, né, Ceci? Mas eu acho que agora a gente poderia, então, ficar na parte da discussão, né? Agradecemos a doutora Keiko pela palestra e convidamos a excelentíssima senhora deputada estadual Dirce Heiderscheid para fazer a entrega de uma lembrança e do certificado para a nossa palestrante. Destacamos e agradecemos a presença do senhor vice-prefeito de Florianópolis, prefeito em exercício, João Batista Nunes. Convidamos a doutora Tatiana de Andrade Lemos para prestar um depoimento sobre doação de leite.